bem-vindo ao nosso terceiro encontro do programa Reflexões Pedagógicas Online 2021, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esperamos que você esteja bem, com saúde, cuidando de você e da sua família. Eu sou a professora Adriana Assis, faço parte da equipe de língua inglesa da GFEM-CEMED, junto com a professora Thaisa Moreira e com a professora Lislie de Freitas. E hoje temos a satisfação de contar com a participação da professora Fernanda Bellarmino, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que compartilhará conosco alguns de seus conhecimentos. Também contamos com a participação das intérpretes de Libras, Aureni e Josiane, que estão nos auxiliando neste momento. Portanto, a nossa fala está em sintonia com a interpretação delas, ok? Se você está conosco ao vivo, participe aqui no chat. É um prazer interagir com vocês. O tema desse nosso terceiro encontro é língua inglesa. Como criar conteúdo educacional pelo Canva? No próximo slide, temos aí o nome das nossas chefias. E no próximo slide, temos a pauta desse nosso terceiro encontro, que dividimos em 4 momentos. No primeiro momento, vamos repassar algumas informações gerais sobre os referenciais, os gabaritos dos cadernos base e sobre uma novidade, que será o banco de questões. No segundo momento, a professora Fernanda Bellarmino, nossa convidada de hoje, compartilhará conosco seus conhecimentos sobre como criar conteúdo educacional pelo Canva, que é uma ferramenta digital muito interessante. Em nosso terceiro momento deste encontro, a professora Thaisa Moreira vai apresentar diversas sugestões de desenvolvimento de atividades complementares ao caderno base 3, utilizando os recursos do Canva, que serão apresentados pela professora Fernanda. E no quarto e último momento desse nosso encontro, a professora Lislie vai falar um pouco sobre a TV Remy e fará as considerações finais. Próximo slide. Informações gerais. Então, no próximo slide, mais uma vez queremos ressaltar que os nossos referenciais curriculares estão disponíveis no blog da GFEM, que já foram mencionados em nossas formações online anteriores. Queremos esclarecer mais uma vez que para o 6º ano, você deve utilizar o referencial curricular de língua inglesa, pois para esta série não existem habilidades a serem retomadas. Já para o 7º, 8º e 9º ano, deve ser utilizado o referencial curricular circunstancial, pois, como você já sabe, nesse documento circunstancial constam habilidades indicadas do ano anterior, que devem ser retomadas, e também algumas habilidades indicadas do ano vigente. Sobre os gabaritos dos cadernos base. Os gabaritos dos cadernos base 1, 2 e 3 estão disponíveis no ambiente Moodle, contendo as habilidades envolvidas em cada questão e sugestões de complementação das atividades, além de indicações para o uso de ferramentas digitais,
como, por exemplo, o Canva. Esses gabaritos são arquivos essenciais para a utilização dos cadernos base. Caso você ainda não tenha esse material, solicite a equipe pedagógica da escola onde você atua, que tem acesso ao ambiente Moodle da CEMED, ok? No próximo slide, queremos falar sobre uma novidade para o segundo semestre desse ano letivo de 2021, que será o banco de questões para o desenvolvimento da aprendizagem na REME. Alguns de nossos colegas contribuíram nesse mês de maio para a construção desse banco. E queremos aqui agradecer imensamente essa colaboração. O nosso muito obrigada a você. Esse banco provavelmente estará disponível para o uso no terceiro bimestre. Então, fique de olho nessa novidade, hein? Próximo slide. Bom, quero convidar a professora Fernanda Bellarmino para iniciar a sua fala. Ela vai se apresentar, mas não podemos deixar de ressaltar que a professora Fernanda já fez parte do quadro de professores de língua inglesa da nossa rede municipal de Campo Grande, não é mesmo, professora Fernanda? E, portanto, ela conhece muito bem a nossa realidade. Também, desde já, queremos agradecer à professora por sua disponibilidade e participação em nossa formação. Professora Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, professora Adriana. Cumprimento a todos que estão na sala, todas e todos que estão na sala, professora Adriana, professora Thaís, Alice e os demais que compõem esse momento tão importante que faz parte do ciclo formativo para vocês, professores de língua inglesa. O meu cumprimento a vocês, professoras, professores, de uma professora também de língua inglesa, que tem uma trajetória aí de mais de 20 anos em sala de aula e em diversos setores da educação. E é um prazer compartilhar com você algumas ferramentas que eu pude aprender ao longo da minha trajetória, e especialmente hoje falando sobre a ferramenta que é a plataforma do Canva. Então, nós escolhemos essa temática dentro da língua inglesa, como criar conteúdo educacional pelo Canva, certo? E nós vamos partir da plataforma mais especificamente chamada Canva for Education, que é o Canva educacional. Então, é muito importante que vocês entendam que tudo que será apresentado aqui tem como base essa plataforma. Provavelmente, muitos de vocês já devem conhecer o Canva. E o Canva ele tem algumas opções. Existe a opção grátis, existe a opção profissional, que é o Canva Pro, e a opção educacional. Então, eu vou deixar aqui um link disponibilizado posteriormente nesse material, ou você pode buscar nos buscadores da internet Canva for Education, e você pode ter a possibilidade de fazer a sua inscrição para ter acesso ao Canva educacional. Por quê? Porque o Canva educacional ele tem inúmeras funções exclusivas para o contexto educacional e funções que se assemelham ao Canva profissional, aquele que é pago, mas esse nós não precisamos pagar. Se você quiser saber mais informação para abrir a sua conta, você pode buscar tutoriais na internet, é muito fácil. Você só precisa comprovar a sua ligação com uma instituição de ensino, no nível fundamental ou médio, tá certo? Bom, não falei de mim, não é verdade? Mas eu quero deixar isso para um outro momento, porque você pode ter acesso ao meu currículo por meio desse QR Code que eu apresentei aí na minha tela inicial. Por que eu fiz isso? Na verdade, eu criei um currículo diferenciado, um currículo que foi desenvolvido no próprio Canva, para que você possa ter a oportunidade de entender as inúmeras funcionalidades que essa plataforma tem,
e dentre elas, a criação de um currículo. Isso é muito interessante, não é? Pode ser desenvolvido pelo próprio professor para falar sobre a sua carreira, ou então você pode criar uma ideia com seus próprios alunos. Então, se você tiver acesso agora ao QR Code, você pode aí entrar e ter acesso ao meu currículo. É um currículo um pouco diferente do tradicional, mas traz essa ideia das possibilidades que o Canva pode trazer. E aí você vai ter acesso a recortes da minha trajetória, tá certo? Dentre elas, como a professora Adriana já mencionou, eu tive a oportunidade de estar na rede por algum tempo e, posteriormente, entrei no Instituto Federal como professora efetiva. Então, ali eu atuo desde 2017 com ensino médio e técnico. Então, esse é o meu local de fala, é o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no campus Campo Grande. Coloco-me à disposição para conversar com vocês, para trocar informações por meio dos meus canais de comunicação que serão disponibilizados no final dessa apresentação e também convido vocês a acompanhar o meu perfil no Instagram, que é o fernandabella.teacher. Então, se você tiver Instagram e quiser acompanhar a criação de conteúdo educacional também por meio das redes sociais, você tem essa oportunidade e nós podemos manter contato a partir disso também. Muito bem. Então, aqui, pessoal, como eu disse anteriormente, partimos do contexto do Canva for Education, o Canva educacional. Bom, como eu dispensei algumas apresentações institucionais ou acadêmicas, eu gostaria de falar um pouquinho de mim. Eu sou a Fernanda, sou apaixonada por línguas, por fotografia, música e viagem. E o meu prazer é compartilhar o que eu aprendo com outras pessoas. Então, eu espero que vocês aproveitem, né, ao máximo o que será disponibilizado aqui nesse workshop e que vocês se preparem para colocar a mão na massa, porque eu tenho certeza que o que nós iremos aprender aqui pode suscitar inúmeras criações por parte de vocês, professores. Quero também ressaltar que eu compreendo as inúmeras realidades de diversos professores. Falamos de diferentes locais, diferentes culturas e diferentes realidades. E eu compreendo que existem diversas situações que podem promover ou limitar determinadas ações que serão apresentadas aqui. Mas, se você está assistindo esse workshop, se você está aqui prestando atenção nesse conteúdo, é porque você, de alguma maneira, quer transformar a sua prática um pouquinho a cada dia. Então, que qualquer momento, que pequenas coisas que são apresentadas aqui possam gerar em você esse conteúdo criativo para a sala de aula, independente de ser no Canva ou não. Mas aqui nós temos inúmeras possibilidades e se você puder, você vai ter uma infinidade de opções para desenvolver a sua aula ainda mais. Bom, de onde parte a criação de conteúdo educacional no meio digital, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo? Eu ressaltei alguns pontos aqui que eu considero muito importante, levando em conta este momento que nós estamos vivendo. O momento em que nós estamos trabalhando no ensino remoto e trazendo conteúdo por meio do meio digital, não é verdade? Então, o que fez isso acontecer? A pandemia. Então, a pandemia chegou no ano de 2020 e isso trouxe para nós a necessidade da presença digital. Afinal, nós não teríamos mais a possibilidade de estar presencialmente com os nossos alunos. Isso mudou as nossas relações sociais, na nossa casa, na nossa família, amigos, e também mudou as nossas relações de trabalho, não é? E isso trouxe a questão do ensino emergencial, ensino remoto, e nós tivemos que nos adaptar e aprender muito, não é? Com tantas coisas novas que nós não estávamos acostumados a fazer em sala de aula. Além disso, eu acredito que muitos de vocês devem ter projetos educacionais e eu acredito que o Canva também pode ajudá-los muito nesse sentido. E por que criar conteúdo, não é? Nós estamos na era da informação e, como professores, nós estamos aí no meio digital. E como nós temos utilizado esse meio digital? Nós somos apenas consumidores de informação
ou podemos ser também produtores de informação, produtores de conteúdo. Então, a partir disso, eu trago um conceito que é o conceito do professor como designer de conteúdo, ou seja, aquele que desenha, aquele que projeta o conteúdo, né? A palavra designer já é muito conhecida para nós na língua portuguesa, porque tem a ver justamente com isso, com o desenho, com o projeto. E é isso que nós, esse papel, né, que nós adotamos como produtores de conteúdo e também conteúdo digital. Então, em meio a essa pandemia, nós vemos novas atribuições. Na sala de aula, a gente já tinha muitas atribuições. A professora, muitas vezes a psicóloga, muitas vezes até mãe, não é? E agora ganhamos novas atribuições. Então, a professora, a designer, como eu disse anteriormente, a videomaker, ou seja, aquela que faz vídeos. Alguns professores gravam as suas aulas, então pode ser que a gente tenha até professores aqui que tenham canais no YouTube, não é? E outros termos recentes que eu ouvi por aí, como bloguessora. O que é a bloguessora? A professora que tem um blog, por exemplo, né? Ou a teacher grammar. Que é isso? A professora que tem um Instagram. YouTuber, já falei anteriormente, né? Os professores YouTubers, professores editores e por aí vai. E o mais interessante disso tudo é que no Canva você também tem a possibilidade de fazer um trabalho colaborativo de criação de conteúdo. Infelizmente, nós não vamos poder ver tantos detalhes das inúmeras possibilidades que o Canva traz. Mas, se você quiser criar uma rede de criação de conteúdo com professores parceiros, isso é possível. Nas suas contas do Canva, vocês podem criar uma equipe de criação de conteúdo e juntos produzir conteúdo para os seus alunos. Não é muito interessante? Esse trabalho, muitas vezes, ele é muito solitário. O trabalho de criação de aulas, de construção de plano de aula, e por que não trabalhar de forma colaborativa? Então, vamos lá. Só quero ressaltar que eu parto de alguns conceitos teóricos que eu não vou abordar profundamente aqui, mas eu acho importante falar a importância da palavra design. Por quê? Porque por meio do design existe uma teoria, que é a teoria da construção de sentido, ou seja, a construção de conhecimento, pelas multimodalidades. E o que seria multimodalidades? Bom, nós sabemos que nós aprendemos por meio da escrita, mas ela não é sozinha. Nós temos diversos outros modos que também são representantes do conhecimento, que representam o conhecimento. Dentre eles estão a imagem, a música, o som, a textura, os gestos, o cheiro, e todos esses elementos fazem parte da nossa construção de sentido. Lembra que no passado não existia escrita, então as coisas eram representadas de maneiras diferentes. Com o tempo, nós demos muito mais atenção à escrita, mas nós podemos ver que esses outros modos são igualmente importantes. E nós vemos aqui no Canva a possibilidade da conversa entre esses diversos modos, da interação desses diversos modos, que fazem parte da sua prática cotidiana, não é? E muito mais no meio digital. Então, quando você abre o seu dispositivo, você tem acesso a som, a imagem, a cor, e tudo isso está interagindo entre si. E aqui nós temos a possibilidade de construir sentido pelas multimodalidades. Bom, só fazendo um adendo, isso tem a ver com o meu projeto, o meu trabalho de pesquisa no mestrado, que eu trabalhei com a construção de sentido multimodal, com letramento crítico, e acaba virando uma ramificação do meu trabalho aqui, compartilhando com vocês. Vamos lá. Gente, é o seguinte, eu vou contextualizar. Eu comecei a conhecer o Canva no ano passado, quando eu abri a minha conta de professora no Instagram. E quando eu abri a conta, incrivelmente foi
digamos que 15 dias antes de começar a pandemia, o lockdown, enfim, aquele início ali do meados de março, que tudo parou. E anteriormente eu já comecei a pensar em compartilhar com as pessoas um pouquinho do meu trabalho, né? Eu tenho alguns projetos, dentre eles um projeto chamado English Club, que é um clube de alunos que promovem encontros de conversação. Então, os alunos do ensino médio têm a oportunidade de conversar em inglês. E aí eu queria mostrar um pouquinho desse meu trabalho. Então, vocês podem ver na imagem que eu coloquei aí, que as minhas primeiras imagens que mostravam um pouquinho dos meus projetos, dos meus trabalhos, os nossos encontros de conversação no nosso campus aqui em Campo Grande. E aí, na sequência, depois das imagens, foi quando começou a pandemia. E eu comecei a compartilhar algumas artes que já haviam sido construídas pelo próprio Canva. Já eram imagens prontas, que falavam sobre alguns comportamentos nesse período aí da pandemia da Covid-19. E com isso eu fui enveredando por esse caminho das redes sociais e conheci o Canva, tive a oportunidade de fazer um curso e comecei a adequar esse trabalho para a criação de conteúdo nas redes sociais. Então vocês têm aqui o antes do Canva e eu vou mostrar agora o depois do Canva. Bom, hoje o meu perfil já mudou um pouco mais, está um pouco diferente do que eu estou apresentando aqui. Mas aqui mostra bem como foi a construção da minha identidade visual no meu perfil no Instagram. Então, eu comecei a trazer algumas características que faziam parte aí do que eu aprendi e de uma criação própria, ou seja, não só de templates prontos do Canva, né, projetos já prontos, mas coisas que eu poderia produzir e fazer com o meu jeito, com a minha cara, com a minha linguagem. Então, vocês veem a diferença do antes e do depois. Bom, e como isso refletiu na minha sala de aula? Então, eu comecei o perfil do Instagram como um laboratório para entender como funcionavam as redes sociais, para me conectar com os meus alunos e os meus colegas e com outras pessoas que gostavam de inglês e gostariam de receber dicas diárias da língua inglesa. E aí, aos poucos, eu fui transferindo esse conhecimento para as minhas criações em sala de aula. Então, eu estou mostrando aqui para vocês um exemplo de uma produção anterior ao Canva e uma produção posterior de uma apresentação de uma das minhas aulas de língua inglesa. Bom, o tema aqui é advérbios de frequência, frequency adverbs. E eu gostava muito de preparar as minhas aulas já no PowerPoint, deixar preparadas, porque além do ensino regular, né, o ensino médio, eu também trabalho no projeto de idiomas do Instituto Federal. Então, nós temos também essa possibilidade de apresentar conteúdo ali. E nessa abordagem de advérbios de frequência, vocês podem ver a primeira imagem do antes, que foi criada dentro dos recursos disponíveis no PowerPoint, e posteriormente uma releitura desse mesmo assunto no Canva. E o que é incrível são as inúmeras possibilidades que o Canva traz para que a gente possa produzir conteúdos de uma forma muito dinâmica, muito atual e que propõe diversas. Então, eu vou abrir um parêntese aqui agora e mostrar para vocês um exemplo, né, um recorte de uma das minhas aulas por meio dessa apresentação. Aqui, gente, como vocês estão vendo, é uma apresentação feita no Canva e nessa imagem que representa uma das minhas aulas, eu consegui inserir um link, que é uma possibilidade que o Canva fornece, que vai me levar a uma nova página. Nós vamos fazer essa tentativa agora aqui e vamos ser direcionados a uma nova página, que é uma das minhas aulas produzidas no Canva. Vejam, essa é a apresentação. Então, ela já começa de maneira bem contextualizada. Por quê? O que me levou a criar essa aula?
eu havia lido um artigo que falava sobre a mudança dos hábitos alimentares dos adolescentes no período da pandemia, e dizendo que essas mudanças, né, foram bem diferenciadas no sentido do maior consumo de fast food, né? Então as comidas rápidas. Então eu já abro a minha aula, que é uma aula online, né? Nós temos alguns momentos que a gente encontra online com os alunos e outros momentos que eles têm acesso ao conteúdo. E nesse encontro eu pergunto para eles com que frequência eles comem fast food. E aí eu trago a temática da frequência, porque eu quero trabalhar também, né? Primeiro eu quero refletir com os alunos sobre os seus hábitos alimentares e, por consequência, também trabalhar o conteúdo relacionado à frequência. Então eu trago aqui mais ou menos um panorama dos advérbios de frequência e uma gradação de porcentagem que eles podem consumir uma comida rápida. E eles foram respondendo no chat da aula a frequência que eles faziam isso em inglês. E aí eu trago alguns exemplos que incluem esses advérbios de frequência e trago novos exemplos. O que é interessante disso, gente, é a possibilidade de interação com outros elementos que o Canva traz. Por exemplo, no campo das imagens. Eu gosto muito de lembrar quando eu produzia conteúdo no PowerPoint, que eu ficava buscando as imagens lá no Google Images, né, no banco de imagens do Google, e aí tinha que verificar se podia usar a imagem ou não. O interessante é que no campo educacional, o banco de imagens já é todo aberto e separado para que você utilize para fins educacionais. Então, você vai ter acesso a uma infinidade de imagens sem precisar ficar buscando em outras plataformas. Quando você faz a busca da imagem, você tem uma série de possibilidades. Então, aqui eu trago vocabulário, trago exemplo para os alunos, utilizo elementos, né, esses elementos ticados no canto esquerdo, que o próprio Canva traz para poder conversar com o conteúdo, né? Então, aqui são alguns exemplos bem rápidos que eu vou passar. E uma dinâmica, uma abordagem que eu fiz foi mostrar uma personagem, que é uma adolescente, porque eu estou conversando com adolescentes no meu contexto, né? E aí eu criei, né? Eu busquei no Canva a imagem de um calendário e fui acrescentando imagens de comidas que essa menina, né, consumiria ao longo da sua semana. E aqui eu fiz um trabalho para que os alunos pensassem na frequência que ela consumia esses alimentos. E aí a gente trabalhou um pouquinho mais esse vocabulário, revisamos isso e trabalhamos com as frases. Muito bem. O que acontece, gente? A turma são alunos de ensino médio que eu trabalho e nós temos alunos de diversos níveis. Nós temos alunos que são muito básicos em inglês, alunos que sabem bastante inglês, alunos que aprenderam inglês com a internet, com jogos. Então, é uma turma extremamente heterogênea. Então, a ideia é trazer conteúdos de base, mas também conteúdos que possam, de alguma maneira, desafiar alunos que desejam aprender um pouco mais. Então, olha só essa funcionalidade. Nessa aula, eu trouxe o link de um vídeo do YouTube que pessoas de diversos lugares do mundo falam a frequência que eles consomem comida rápida e que eles comem fora. Então, aqui, a funcionalidade utilizada foi o link do YouTube que pode ser agregado a essa apresentação. Não é muito interessante? Então, eu não vou poder ligar aqui, mas é uma possibilidade, e aí nós assistimos e os alunos puderam pegar algumas palavras que eles aprenderam ao longo da lição. Bom, na sequência eu também trouxe atividades práticas. E outra funcionalidade que o Canva Educacional tem é você pegar um link que você quer que o aluno acesse e o próprio Canva gera um código QR, né, um QR Code, que o aluno pode ter acesso, ou seja, ele pode utilizar pelo celular, se ele tiver essa funcionalidade, mas também na própria imagem aqui do QR Code, você pode inserir um link que vai direcionar para o site, tá? Vocês vão ter acesso a essa apresentação também. E aí eu trago algo bem extra, que aí é do desejo do aluno, se ele quiser buscar,
que eu chamo de Teacher's Tips, que são dicas da teacher, dicas da professora, onde eu trago esse artigo nessa pizza aqui. Tem um link para o artigo que fala sobre os hábitos alimentares, né, o impacto, né, nesses hábitos alimentares na Covid. Trago um documentário chamado Fed Up, que significa cheio, e trago também sugestão de leituras em inglês, de livros, que falam sobre eating disorders, que seriam desordens alimentares. Então, aqui é uma infinidade de outras possibilidades que você pode promover para o aluno ter contato com a língua inglesa. Obviamente que aqui eu estou falando com alunos de ensino médio, de alunos que já tiveram uma trajetória, e se você dá aula para crianças, para adolescentes que estão começando a ver o inglês, você vai buscar outras possibilidades de fazer isso, tá certo? Bom, isso aqui é só um exemplo, né, de uma das minhas aulas e como eu fui trabalhando com o Canva e com as suas inúmeras possibilidades. Mas, Fernanda, como a gente vai saber como fazer isso? Eu não tenho ideia de como colocar um link, como nós podemos fazer tantas coisas. Bom, aqui eu vou poder mostrar algumas delas. Quem sabe nós podemos ter uma outra possibilidade de fazer um curso um pouco mais avançado. Mas estamos num primeiro momento, então eu acho que existem alguns aspectos que são base para você começar a criar conteúdo. E esses aspectos eu chamo de princípios do design, né? Quando você vai construir sua aula, sua apresentação, existem algumas coisas que são base, né? Que são importantes que você tenha em mente para começar a criar conteúdo. E como a gente vai aprender isso? Fazendo, né? Acertando, errando, percebendo que aquela aula ficou legal, que a aula fluiu, ou que não, essa aula não fluiu, ou eu posso mudar alguns aspectos dessa minha aula. Nós estamos sempre nesse processo de reconstrução das nossas aulas. E a primeira delas, eu trago a questão da identidade visual. Bom, toda aula sua, né, quando eu falo de identidade visual, eu penso muito no meu perfil no Instagram, porque eu criei uma identidade para ele, né? Ele tem cores que comunicam tom de verde, não é? Às vezes a aula, por exemplo, a aula que eu mostrei para vocês tem um tom de amarelo com roxo. Então, o que você quer trazer, né? Por meio daquelas cores, por meio das fontes, das letras que você traz. O importante é que essa identidade visual, ela seja harmônica e ela comunique a mensagem que você quer passar naquela atividade, naquela aula, naquela apresentação, naquele cartaz. Então, eu acho que é o primeiro aspecto, que é o ponto de partida para você começar a criar. Não dá para criar um slide de um jeito, depois outro slide de outro, ele tem que conversar, ele tem que ter essa fluidez. E vocês vão observar ao longo dessa apresentação que essa identidade visual, ela se mantém, né, por meio das cores, dos elementos, que são as imagens que compõem a apresentação, e por meio das fontes que foram utilizadas. Bom, então a gente tem aqui um exemplo, um recorte, né, do Canva, que mostra como que você pode buscar as cores para poder você compor a sua apresentação. Então, agora, eu vou sair do meu modelo de apresentação, apertar o ESC aqui da minha tela, e aqui eu voltei para o site mesmo do Canva, eu saí da apresentação, voltei para o site do Canva, e eu tenho aqui essa tela branca, tá? Que é a tela que você vai abrir quando você começa a criar um design. Bom, como que isso acontece? Quando você... Vamos colocar aqui novamente a página do Canva para que vocês entendam como que a gente abre um design, né? Que a gente chama de design. Aqui existe esse item, aqui no canto superior direito da tela, chamado criar um design, tá certo? Quando você clica aqui, ele te dá algumas opções de formato, tá? E quais são esses formatos? Pode ser post para o Instagram, story do Instagram, apresentação, currículo, cartaz, folha de atividade de inglês, banner e assim por diante. O modelo utilizado para hoje foi o modelo de apresentação, tá? Então, o que eu fiz? Eu abri esse modelo de apresentação e ele me dá uma tela branca, tá? Nessa tela, eu vou definir
qual é o percurso que eu vou criar. Por exemplo, se eu já quero criar do zero a minha aula, das minhas ideias, eu posso vir aqui nessa paleta de cores e escolher algumas possibilidades de cores que eu posso deixar salva ou que o Canva me disponibiliza, tá? Então, eu vou colocar aqui esse azul escuro, por exemplo, vou clicar e aí eu posso começar a minha criação. Como eu insiro um texto a esse slide? No canto esquerdo, você tem a opção de texto, logo aqui. Você vai apertar aqui, clicar, e você vai ter algumas possibilidades de fontes, tá? E é muito importante que você estabeleça as fontes que você quer utilizar e você acompanhe essas mesmas fontes durante a sua apresentação. Então, você pode escrever o que você quiser, ou seja, vamos voltar aqui, ó, inserir um título. Eu cliquei aqui em inserir um título. Eu escrevi língua inglesa. Como está muito pequeno, eu posso puxar o cursor e aumentar o meu texto. Tá bom? E assim vai. Então, aqui é só o primeiro passo da criação de um design, tá bom? Mas eu quero voltar lá para a minha apresentação, que eu já falei um pouquinho do que eu queria, e é justamente isso. Como que a gente faz essa tela branca ter uma cor, né? A gente pode vir aqui e escolher a cor, como eu disse anteriormente. Mas a outra opção seria você buscar os templates que já são prontos, ou seja, alguns projetos já pré-criados com determinados assuntos, tá? Então, por exemplo, se eu buscar aqui em inglês, ó, eu apertei em templates, tá bom? E cliquei em inglês. Vamos ver o que ele vai mostrar? Ele mostra algumas sugestões de apresentações já prontas. Não é muito legal? Então, você pode clicar em uma delas. Por exemplo, eu escolhi essa daqui, essa apresentação rosa e azul da aula. E eu posso escolher alguns modelos para utilizar na minha aula. E ao clicar nele, ele vem para a minha tela principal. E eu posso ir escolhendo alguns modelos que eu posso utilizar, tá? O que eu gosto de ressaltar nisso, pessoal, é que é muito importante que você não fique apenas preso ao modelo do template, propriamente dito, seguindo esse modelo tal qual ele é. Na apresentação do workshop de hoje, eu segui um template, mas eu fiz alterações com a minha identidade, com algumas questões que fazem parte da minha criação de conteúdo. Então, você pode começar com os templates, eles são ótimos, e com o tempo você pode ir se sentindo à vontade para fazer a sua criação. Claro, tendo essa inspiração em alguns templates prontos. Bom, o segundo ponto é a questão das fontes. Então, é muito importante que você escolha essas fontes, de 1 a 3 fontes, e que você acompanhe a sequência dessas fontes. Então, uma fonte para o título, uma fonte para o corpo do texto, assim como é mostrado aqui. Veja só. Então, aqui eu tenho uma fonte de título, que tem esse nome aqui no lado esquerdo, que chama Brixton Sans. Então, essa fonte foi utilizada para a titulação das informações. E o corpo do texto, eu usei a fonte Vietnam. Então, só para vocês entenderem, se vocês quiserem buscar posteriormente lá no Canva, você tem essa possibilidade. Bom, onde que eu encontro essas fontes? Bom, aqui eu coloquei o meu cursor em cima da palavra fontes e na parte superior, vamos voltar aqui, aparece a fonte utilizada. Estão vendo? Que foi a Brixton Sans. Se eu quiser mudar essa fonte, eu posso clicar. Vamos voltar aqui. Eu clico. Só um minuto, porque ele não está mandando aqui. Existem aqui no canto esquerdo algumas outras possibilidades de fontes. Então, vamos escolher essa daqui. Vamos escolher a fonte Nonito Sans Bold.
Eu cliquei aqui e ela já mudou o meu modelo de fonte. Então, você vai escolher a fonte que você quer utilizar. Vamos voltar na Brixton Sans, na fonte anterior, que é a que estava na apresentação. Então, vejam, aqui na parte superior esquerda, você pode mudar a fonte da sua apresentação. Mudar o tamanho, você vem aqui mais e menos. Mudar a cor, então, você tem a cor do texto, você vai clicar e ele vai mostrar uma paleta de cores no canto esquerdo. E assim por diante. Nos 3 pontinhos aí, tem um caminho repleto de possibilidades para você trabalhar a sua fonte ou a sua imagem, tá? Seria muito bom se nós pudéssemos explorar cada detalhe do Canva, mas infelizmente não tem como. Muita coisa, pessoal, eu fui aprender fazendo, colocando a mão na massa. Falamos da fonte, o terceiro ponto é o contraste, então muito cuidado ao colocar as informações no seu slide, na sua apresentação. Então, qual é o ideal? Fundo claro com texto claro? Ou fundo claro com texto escuro? Fundo escuro com texto claro? Se você visse essa apresentação, será que ela te chamaria atenção? Então, tem aí uma frase, né, embaixo, mas não há contraste nenhum nessa apresentação. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer contraste. A gente precisa trazer alguma cor para essa fonte que proponha esse contraste que eu falei anteriormente. Então, eu vou aqui na letrinha, aqui, ó, cor do texto. Vamos escolher um amarelo? Não, vamos escolher um roxo. Aqui embaixo, roxo de novo. Veja a diferença do contraste dessa fonte. Apresentando novamente, ó, aí sim, não é? Fundo claro e a fonte escura. Então, esse contraste é muito importante. É um dos conceitos de design. O quarto é a utilização dos elementos. O que são elementos no Canva? No canto esquerdo da barra que tem ali no site do Canva, é uma barra preta, tem várias funcionalidades. Tem os templates, tem as fotos, deixa eu ver se está aqui, ó. Templates, uploads, fotos, e um deles é o chamado de elementos. Os elementos são algumas imagens, não fotos, mas imagens desenhadas disponíveis no Canva para auxiliar na sua criação de design. Então, como são esses formatos? Podem ser adesivos, podem ser frames, que são espaços que você pode inserir uma imagem, podem ser desenhos, objetos, linhas. Então, uma infinidade de recursos que você pode trazer para a sua apresentação. Como que eu busco esses elementos no Canva? Então, aqui vocês podem ver no canto esquerdo, que mostra a parte de elementos. Eu sempre tenho que abrir e fechar a tela, porque é dinâmico. Então, aqui, ó, no canto esquerdo, vocês estão vendo em elementos? Eu vou clicar aqui e vou trazer para a minha tela. Eu pesquisei anteriormente a palavra computador em inglês, computer. Então, eu tenho aqui algumas inúmeras possibilidades, que vai aparecer na sua tela, de computadores. Tá vendo? Ó? Tanto imagens quanto desenhos, tá? Então, você tem ali tudo, fotos, figuras, vídeos, então, até áudio nessa temática de computador. E aí você vai poder escolher. Tem algumas imagens que são móveis, né? Tem movimento, uma espécie de GIF. Então, você tem uma série de possibilidades de representar alguma aula que você quer falar, por exemplo, de computador. Então, aqui eu trouxe 2 elementos, que são elementos visualmente diferentes, porém do mesmo assunto. E o que é importante dentro do conceito de design? Se você for trabalhar com uma sequência de elementos, que você escolha elementos que conversem entre si. Vocês estão vendo 2 elementos que têm formatos diferentes. Então, quando eu for escolher uma sequência de elementos, eu vou fazer uso de elementos que conversam entre si. Vejam aqui. Se eu for buscar... esse é o conceito da iconografia, exato. É aí que eu queria chegar.
Vamos voltar no quinto elemento. Quando você vai escolher esses elementos, você vai pensar no conceito da iconografia. O que seria isso? A iconografia é um estudo, né, de imagens, ou seja, um conjunto de imagens a respeito de um determinado assunto. Então, vamos falar de ensino remoto. Quais são os elementos que eu vou utilizar na minha apresentação que vão representar isso? Então, vamos supor que a gente buscou lá caderno. Você teve 3 elementos diferentes, de formatos diferentes, de linhas diferentes. Uma linha mais fina, outra linha mais grossa, outro não tem uma divisão aí, né, da imagem. E se você for fazer uma sequência de elementos, é importante que esses elementos conversem entre si, tá bom? Então, você vai buscar elementos de diversos assuntos. Ah, estou falando de ensino remoto. Eu coloquei um caderno, um computador e um lápis. Só que eles não têm uma iconografia, né, um tipo de imagem diferente. São imagens que conversam entre si. E se você for retomar a minha apresentação, os elementos que eu utilizei, eles têm essa harmonia, tá bom? Então, isso é iconografia. São detalhes do design, mas que vai fazer a sua apresentação ficar diferente, tá bom? E mais um conceito que é muito importante, que eu vejo que é um grande problema, tanto para nós, professores, alunos, quando vão criar uma apresentação. Lá na época do PowerPoint, lembra? É a questão da margem e do alinhamento. E o que é legal no Canva é que ele proporciona uma linha imaginária que vai te mostrar onde você pode enquadrar o seu texto, enquadrar as suas imagens, de modo que as coisas não saiam daquela margem. Vocês lembram lá da época de criança que a gente tinha que fazer margem no caderno para que o nosso texto não saísse daquela linha? Pois é, o Canva, ele tem uma linha imaginária, vou mostrar para vocês, para que a gente possa colocar as coisas no seu quadrado, aqui como mostra nessa imagem. Então, olha só, esse aqui foi um texto que foi apresentado em um dos slides anteriormente, e eu coloquei ele totalmente fora da imagem. Vejam o que isso comunica, né? O leitor, como ele vai começar a ler isso? Não tem um espaço para ele respirar, é o que a gente chama, é uma apresentação que não tem respiro, tá? Então, muito cuidado quando você for acrescentar um texto à sua apresentação. Tente reduzir, né, resumir esse texto, quebrar as informações, porque muitas vezes a pessoa não vai conseguir parar e ler com detalhes todas as coisas que estão escritas ali. Muitas vezes é mais produtivo que você quebre um pouco mais a informação e tente trazer também na sua fala alguns conceitos do que colocar muito texto e de uma forma assim, sem essa preocupação com esse enquadramento do texto. Muito bem. Então, como que nós poderíamos enquadrar esse texto que está apresentado aqui? Eu vou começar a mexer no texto e vocês vão começar a observar que vai aparecer uma linha rosa. Ó, conforme eu mexo, ó, tá vendo? Essa linha rosa é a nossa margem imaginária. Então, eu tenho que fazer esse texto aqui, gente, entrar nessa linha imaginária. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enquadrar, vou fazer uma redução desse quadrado, de modo que ele encaixe nessa margem. Tá vendo? Ah, mas eu quero esse aqui bem no centro da imagem. Então, vocês veem que nas bordas aparecem e no meio também aparece uma linha. Então, eu enquadrei esse texto bem no centro da minha imagem. Ah, mas esse título também está muito encostado aqui, né? Na borda dessa apresentação. Vamos trazer ele para dentro da margem? Olha aqui, ó. Coloquei dentro da margem. Então, esse movimento, ó, que eu estou fazendo com os seus recursos, vamos colocar um recurso aqui, um elemento? Vamos colocar aqui, por exemplo, música, tá? Que é um elemento multimodal, né? Então, você vai ter uma infinidade de possibilidades aqui que vão aparecer. Ah, vamos colocar, então, esse elemento. Aparece o edu aqui, que é de educacional. É exclusivo para o educacional. Então, eu vou fazer o movimento
e trazer para a minha tela. Os elementos não precisam necessariamente estar na margem, tá? Vai depender de como você vai querer dispor essa informação, mas a margem, ela te dá norte, ok? Então, gente, esse é o último conceito do design que eu queria mostrar para vocês. Então, são coisas básicas, mas que nunca é demais a gente repassar. Vamos lá. Falei anteriormente sobre os templates, sobre algumas apresentações já prontas que você pode fazer uso. Então, quando você for copiar esses templates, faça como um artista, né? Existe um livro que fala copie como um artista. Lembre-se que você é produtor de conteúdo, então se aproprie disso, né? Não apenas utilizando o template como ele está, mas fazendo as movimentações que você quer. Vocês estão vendo aqui que esse template que eu utilizei, eu fiz mudanças nele, porque eu gostaria de trazer a minha linguagem. Então, aproveite esses templates para você se inspirar, mas sempre coloque o seu toque de criatividade. O outro campo, né, que são o campo das fotos, que está lá naquela aba esquerda que eu mostrei para vocês, também existe um espaço das fotos. Você tem acesso a essa coleção de imagens, então você pode fazer a sua aula muito mais dinâmica e atrativa, por meio de imagens que realmente são inspiradoras. E além disso, tem lá no finalzinho do canto esquerdo da tela do Canva uma funcionalidade chamada Mais. Quando você clica ali, você tem mais coisas disponíveis para utilizar. Recursos como emoji, acesso ao Facebook, criação do código QR, né, que é o QR Code que vocês viram lá na minha apresentação. Quando você clicar aqui nesse código QR, você vai inserir o link que você quer utilizar e ele já vai criar na hora o seu QR Code. Lembrando, pessoal, que essas funcionalidades, elas estão disponíveis no Canva Educacional. Então, se você vai abrir a sua conta educacional, porque você é professor da rede, você tem esse direito, você vai ter acesso a isso. Se outra pessoa quiser utilizar essas funcionalidades, o Canva grátis não proporciona. Então, veja a possibilidade que vocês têm, né, de graça, de poder criar conteúdo de qualidade. Vocês têm acesso a vídeos no YouTube, então você pode clicar aqui em YouTube, buscar o vídeo e trazer esse vídeo para a sua apresentação do Canva automaticamente, acesso ao Instagram, a Dropbox, enfim, uma série de coisas, o Google Drive, aí vai depender do que você já está acostumado a usar. E incorporar também, quem usa Moodle e outras plataformas que dá para incorporar, o Google Sala de Aula também, tem como você fazer isso com as suas apresentações criadas no Canva Educacional. Muito bem, aqui eu trago alguns modelos de atividades que eu vou passar rapidamente, que são possibilidades que o Canva já traz para você, para te inspirar, né? Então, agora pensando no contexto de professores que trabalham mais com educação infantil, então vocês têm um exemplo ali de contar gatos e cachorros, né? E ele vai ver as imagens, cats and dogs, e colocar o número. Um outro exemplo de coisas que nós vemos na escola, então, objetos escolares, ele pode traçar, passar, né, o lápis no tracejado e escrever novamente essa palavra para gravar essa palavra em inglês. E também uma busca de palavras, né, no caça-palavras de animais em inglês. Então, eu quis também prezar, né, esse contexto da educação mais infantil, das crianças ou do ensino fundamental, para você, professor, professora, ver também que existem essas possibilidades, que tem algumas coisas para você se inspirar e que também você pode criar por meio do Canva Educacional. Muito bem. Então, a minha mensagem para você é que você busque aprender fazendo, tá? Não tenha medo. Tente criar, fazer as suas primeiras criações, coloque a mão na massa, que você vai ter muitos resultados. As apresentações que eu faço hoje, as produções que eu faço hoje, não eram da mesma maneira anteriormente. Foram tentativas, foram vendo outras referências. Então, esse tipo de inspiração ele é muito importante. E outra coisa que eu sempre falo com os meus colegas de trabalho, peça ajuda. Quando você não está conseguindo encontrar o caminho, peça ajuda. Faça uma rede de colaboração com seus colegas, com pessoas que estão interessadas em criar conteúdo, em inovar as suas aulas. Se conecte a essas pessoas.
é muito importante, porque todos ganham. Você, professor, ganha, os seus alunos ganham, a educação ganha. E eu vou deixar uma mensagem aqui que diz: criatividade é inventar, experimentar, crescer, correr riscos, quebrar regras, cometer erros e se divertir. Então, dê asas à sua imaginação. Dê espaço à sua criatividade. Existe um conteúdo dentro de você que ninguém mais tem. Você tem. E você pode fazer com que isso alcance outras pessoas. Às vezes você pode pensar, mas os meus alunos não têm interesse. Mas se você alcançar um aluno, 2 alunos, você já está cumprindo o seu papel, que é transformar uma pessoa. Eu acho que é isso que nos move como educadores. Nós estamos aqui para isso, para fazer a diferença. Então, não tenha medo de correr esses riscos, muitas vezes de se expor ao ridículo, mas eu acho que vale a pena, porque o erro, ele faz parte da nossa aprendizagem. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante nessa trajetória. Muito bem, então eu gostaria de finalizar a minha apresentação com um agradecimento. Thank you very much. Thanks for being here. Muito obrigada por estar aqui, por poder me conectar com vocês, e eu me coloco à disposição para que nós possamos conversar mais sobre esse assunto. Aí estão os meus canais de comunicação, os meus e-mails, e-mail institucional, e-mail pessoal e o meu canal do Instagram. Então, foi um grande prazer conversar com vocês. Sei que foi muita informação, mas eu espero que, de alguma maneira, eu possa ter contribuído para que as suas aulas sejam cada dia melhores. Então, eu deixo meu abraço para vocês e eu gostaria de passar a palavra para a professora Thaisa. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda, por ter compartilhado seus conhecimentos com a gente. Eu vou dar continuidade aqui no nosso terceiro momento da formação, tá? Então, com base nesses conceitos que a Fernanda apresentou para nós temos aqui algumas sugestões de desenvolvimento de atividades que você pode realizar para complementar o caderno base 3, desculpa. O caderno base 3, ok? Então, como vocês já sabem, e como a professora Adriana já mencionou, esses cadernos estão disponíveis no Moodle, muitos dos seus alunos já receberam, né? E os gabaritos também estão disponíveis no Moodle. Em algumas atividades, nós deixamos as sugestões de encaminhamento para o uso do Canva ou de outras plataformas. Mas nós trazemos aqui para vocês 4 sugestões de atividades que não estão lá no caderno, né, nem no gabarito, mas que gostaríamos de apresentar com base nessas informações que foram repassadas pela professora Fernanda, ok? Vamos para o próximo slide. Vocês vão ver uma atividade, uma proposta de atividade que está no caderno base 3 do 6º ano. Essa atividade consiste em montar um calendário colocando os dias do mês, colocando o nome do mês e os dias das semanas e as datas, ok? Então, o que você pode fazer? Aqui nós temos 2 possibilidades. Uma de produção de atividade complementar ou de complementação, ok? Vamos lá no próximo slide. Aqui nós fizemos esse design utilizando o Canva. Então, nós temos aqui o mês de dezembro, demonstrando essa data comemorativa, que é o Natal. Então, observem como que os elementos que foram utilizados conversam com a data, com o mês. Você pode utilizar esse recurso do Canva para poder fazer essa produção, pode sugerir que os alunos façam, ok? No próximo slide, vocês têm uma outra possibilidade para a mesma atividade. Então, utilizando os recursos do Canva, temos aí um calendário do mês de julho.
você pode pedir, solicitar aos seus alunos que procurem datas comemorativas que são celebradas ao redor do mundo, ou eles podem falar sobre o aniversário deles, escrever a frase e você monta o calendário para ficar um calendário que é feito de forma colaborativa para sua turma. Bom, então aqui nós temos Canada Day, por exemplo, Dia do Canadá, que é uma data que é celebrada no dia 1º de julho. Temos Grandma's Day, então, que é o Dia das Avós. Podemos colocar essas datas comemorativas junto com as frases no calendário da sua turma, ok? E esse calendário você pode compartilhar, ele pode ser feito, pode ser construído, né? A cada mês, com as datas que são importantes para os eventos escolares, para os seus alunos, e que fique bem com a cara da sua turma. Vamos para o próximo slide? No caderno base 3 do 7º ano, nós temos essa proposta de atividade. Então, como vocês podem observar, temos aí um pôster com um atleta que apresenta uma deficiência física e apresenta também uma frase de superação, certo? O que você pode fazer para complementar essa atividade? Você pode, primeiro, no próximo slide, desculpa, primeiro, realizar essa construção de vocabulário, conforme é proposto na atividade 11, e depois, no próximo slide, vocês vão observar que nós criamos também um pôster. E você pode solicitar para o seu aluno, então, que realize a pesquisa sobre um atleta, que seja um símbolo de superação, né? E para que eles criem esse pôster, ok? Ou você pode criar, dependendo da ênfase que você queira dar na sua aula. Essa proposta pode ser, então, feita por você ou pode ser realizada pelo seu aluno, ok? Vamos para o próximo slide, por favor. Esta é uma atividade que também está presente no caderno base 3. A proposta aqui é trabalhar com os comparativos. Então, temos todas as informações referentes à família Simpsons. Temos aí a idade, o peso e a altura dessa família, dos componentes dessa família. E o aluno, com base nessas informações que são apresentadas, conforme você pode ver no próximo slide, precisa criar 3 frases utilizando o comparativo de superioridade, igualdade e inferioridade, que são os conceitos trabalhados nesse caderno. E a partir disso, o aluno precisa produzir essas 3 frases. O aluno que só tem acesso ao caderno base pode fazer aqui. Agora, aquele aluno que você tem contato com ele online ou que você tem dado aula para ele online, você pode trazer outros elementos além da atividade base. No próximo slide, vocês vão observar que temos aí uma comparative table, uma tabela comparativa da família Silva. Então, aqui nós temos o pai, a mãe, a filha, o filho, pode ser a avó, pode ser o avô, pode ser, você pode produzir esse conteúdo relacionado à sua família, ou você pode solicitar que os alunos realizem e observem só que ali, ao final da atividade, após a apresentação da idade, altura e peso, temos as 3 frases utilizando esses comparativos. Então, você pode mostrar a sua família, ou você pode mostrar a família de alguém, ou algum aluno pode contribuir mostrando essa família dele e realizando as atividades. Porque aqueles alunos realizando essa atividade no Canva, porque os alunos que só têm acesso ao caderno base podem também fazer no caderno base, ok? Vamos para o próximo slide, por favor.
Ok, então para complementar essa atividade do nono ano, temos aqui a proposta da atividade 8, da questão 8. Ah, essa atividade apresenta 3 frases de 3 pessoas diferentes e que seguem o mesmo layout. Então, essas frases apresentam condicionais, que é o que é tratado no caderno base 3. No próximo slide, vocês podem observar que a proposta dessa atividade, na letra D, é que os alunos criem uma frase utilizando uma condicional e que siga o mesmo modelo que é apresentado na atividade, nos textos base da atividade, ok? Então, o aluno que tem apenas o caderno já tem um espaço destinado aqui para que ele crie a frase dele e coloque a foto dele, ou caso o aluno tenha acesso e caso você queira apresentar algumas outras propostas de frase, você pode utilizar o Canva para fazer. No próximo slide, vocês vão ter acesso a um modelo de frase que nós fizemos, que nós produzimos utilizando o Canva. Então, observem que ela segue a mesma estrutura das frases apresentadas no texto base, ok? Então, essas foram as propostas de encaminhamento e de complementação e produção de atividades referentes ao caderno base 3, ok? Esperamos que todos vocês tenham gostado e apreciado esse conteúdo, e que vocês também utilizem o Canva para poder melhorar as suas aulas, ok? Mais uma vez agradecemos a participação de todos e eu vou chamar aqui a professora Liz para dar continuidade e para dar os recados finais, ok? Obrigado, pessoal. Obrigada, professora Thaisa. Bom, professores, na nossa formação de hoje, vocês tiveram a oportunidade de conhecer a parte pedagógica da plataforma Canva e como utilizá-la em algumas das nossas atividades do Caderno Base 3. Gratidão novamente à professora Fernanda pela disponibilidade do seu tempo e por nos inspirar com o seu conhecimento. Gostaríamos de reforçar o convite para a participação das gravações da TV Remy. Toda a orientação está disposta na CI enviada em fevereiro às escolas. Além de vídeos explicativos também no YouTube. Nesse slide, temos todos os QR Codes relacionados à TV Remy. Basta apontar o seu celular para ter acesso à ficha de inscrição, telefone, localização, e-mail, canal do YouTube e algumas aulas já gravadas pelos nossos professores, caso queira saber como são as gravações. No último slide, temos os nossos canais de comunicação. Caso tenham dúvidas ou necessitem de algum auxílio, fiquem à vontade para entrar em contato conosco pelo telefone, por e-mail ou nos nossos blogs. Estamos sempre à disposição para atendê-los da melhor maneira possível. Bom, chegamos ao fim do nosso encontro online. Esperamos que as ideias apresentadas possam contribuir com a sua prática pedagógica nesse momento de ensino remoto e também num futuro momento presencial. Obrigado aos professores por estarem conosco nesse canal e também pela participação das intérpretes Aureni e Josiane. Esperamos que todos fiquem bem física e emocionalmente e continuem se cuidando para que logo possamos nos encontrar pessoalmente. Um grande abraço da nossa equipe de língua inglesa. Fiquem com Deus, gratidão e até a próxima. Tchau!